Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor, papo hoje é sobre áudio. Eu vou falar pra vocês o que eu achei do COS KPH-30i. E aproveita para já deixar seu like, se inscreve aqui no canal se estiver curtindo o trabalho e também já deixa um agradecimento aqui pro apoiador do canal e amigo Enzo, que mandou esse fone para review e não pediu para falar bem ou nada que pudesse tendenciar o que eu vou falar aqui. E convido também a conhecer minha campanha lá no Apoia-se. Vou deixar o link aqui embaixo. Isso tem ajudado pra caramba a continuidade do meu trabalho aqui no canal. Então, quem estiver curtindo, considero dar uma olhada lá. Para quem não conhece a COS, ela é uma empresa daquelas que a história se confunde com a história dos fones de ouvido, porque, se não me engano, foi ela que fabricou o primeiro fone de ouvido estéreo no mundo. E ela é americana, né, fundada pelo John COS. E ela tem no seu portfólio diversos fones icônicos, tipo o eletrostático ESP950 e, claro, o Porta Pro, que a gente vê aí na mão de muito profissional no Brasil hoje, né? É um fone de 1984 que até hoje está relativamente ali atual. Muita gente usa e gosta pra caramba. E o KPH-30i custa ali $30, o que o coloca numa faixa ali de fones baratinhos. E ele é um supraural desses que ficam sobre a orelha, né? On-ear, aberto, que traz um driver dinâmico por lado de 35mm. E tem também o cabo fixo e uma construção bem basicona. E o que eu mais gostei dele é que ele é super leve e confortável, é um fone que dá para esquecer que está na sua cabeça de fato, tirando das espuminhas aqui que podem incomodar, dar uma pinicada em algumas pessoas. O equilíbrio tonal dele é excelente. E ele também, mesmo sendo um fone um pouquinho maior, é super fácil de tocar. Eu consegui tocá-lo aqui de tudo que eu pluguei, ficou bem legal. E o que eu menos gostei é que a construção dele é super básica, ele não tem pegada, sabe? É aquele fone que é tão leve que, sei lá, velho, parece de papel, parece que vai quebrar, mas ele é até resistente pelo que é. E eu senti um pouco de falta aqui de extensão de graves. Ele não tem uma extensão, não são graves que vão longe, então isso acaba faltando em algumas músicas e em algumas ocasiões. O KPH-30i vem nessa caixinha super simples aqui, que parece até fone de camelô. É bem simplona mesmo, nada demais. E aqui a gente tem o fone, que também parece fone de camelô, lembra muito aqueles fonezinhos que vinham em Walkman antigo, Discman e tal. Quem tem mais de 30 anos aí provavelmente teve ou teve contato com um desse. E ele tem nada demais, tem um plasticão, que é até bom, plasticão rígido, parece brinquedo da Fisher-Price. E tem uma strapzinha aqui que faz uma headband meio híbrida, que o torna até bem confortável. O ajuste dele é bem toscão, é só um sisteminha aqui com garrinhas interno, provavelmente vai desgastar com um certo tempo de uso. Tem a cup dele tem esse molejinho aqui muito, muito leve, não sei se dá para ver, um molejo bem leve para se ajustar as orelhas, mas também parece que não é uma coisa muito... que eu não forçaria a barra com ele não, tá? As espuminhas são aquelas espumas normais, ordinárias de fone on-ear. E o cabo, que é razoável, tá? Ele é fininho aqui em cima, mas a terminação dele é até ok. É um cabo um pouco duro, meio com uma certa memória, mas pelo menos é de certa forma resistente. Tem até uma mola aqui na ponta para não forçar muito essa parte do terminal do conector. E ele também tem microfone embutido, que dá para fazer ligação e tal, e fazer algumas funções na música usando o smartphone. E é isso, é um fone super toscão, super simples, é o mínimo possível para isso aqui custar o mais barato possível. As especificações técnicas dele, vou deixar o quadrinho aqui embaixo, como sempre, quem quiser dar aquela pausada no vídeo, confere. O que eu posso destacar é que, apesar dos 60 ohms, eu consegui tocá-lo aqui do pinguelo mais simples, sei lá, de um tablet chinesinho meio boca de sovaco que eu tenho aqui, tocou numa boa, sem grilos, então ele é um fone que é bem tranquilo de levar. Ergonomicamente não tenho o que falar, ele é um fone ultra leve, acho que ele pesa coisa de 200 gramas ou menos. Então, assim, você coloca na cabeça, realmente tem chance de esquecer que está lá. Fica uma ressalva aqui para as almofadas dele, que são ali meio piniquentas, sabe? Não tem nenhum revestimento, então isso pode atrapalhar em algumas ocasiões. Tem gente que ele pode ter alergia, então fica só essa ressalva. Bora falar então sobre o som dele, que é o mais importante. E assim, cara, o KPH-30i é um fone que numa primeira escuta, ele de certa forma impressiona, não por trazer uma sonoridade assim, wow, ou superior, mas que você não bota fé que aquela porcariazinha ali toca desse jeito, sabe? Tem esse equilíbrio tonal tão balanceado. Porque, tipo, cara, você olha ali, você imagina um fonezinho de camelô da década de 90 que vinha naqueles Walkman, sei lá, da Aiva, sabe? Ou aqueles falsetinha. E que você vai colocar ali e vai dar aquele som de radinho de pilha AM antigão. Mas, é
pô, você coloca e fala, velho, isso aqui é muito equilibrado, sabe? Isso aqui é capaz até de ser tomado como referência em algumas ocasiões. E dá para perceber de cara que a sonoridade dele compete com fones que estão num patamar de preço realmente superior. E assim, você percebe que ele não tropeça em nada, sabe? Ele traz ali tudo, não impressiona, não é nada que você fala assim, pô, esse rock ficou legal, ou essa música eletrônica tá sensacional. Mas ele não tropeça em nada, então ele traz ali o equilíbrio tonal dele ser muito bom, faz com que ele traga tudo ali mais ou menos bacaninha. Vamos começando pelos médios, que é a parte que eu mais gostei nele. E eu achei que eles trazem ali uma quantidade de calor que é bem legal, que é bem na medida certa. E assim, os timbres são muito bons, sabe? São muito corretos no geral. O corpo dos instrumentos, das vozes é bem bacana. E assim, a posição deles também é bem boa. Então nada nesses médios eu pude apontar e falar, isso aqui traz um demérito significativo. Não, são médios bem legais mesmo. É um fone que para mim é bem focado realmente na região média. O palco dele, de primeira, assim, não me chamou muita atenção, né? Não expandiu muito, etc. Mas aí, ao longo do tempo que eu fui escutando uma quantidade maior de músicas e de mixagens diferentes nele, eu percebi que tem tipos de mixagem, tem tipos de gravação que realmente conseguem jogar as coisas bem para longe, assim, dá uma sensação de estar tocando fora, sabe? De estar tocando, sei lá, nas caixas em vez de ir no fone. Então, isso rola, não é com tudo, tá? Tem algumas, essas mixagens normais aí, mixagens modernas, isso não rola, o palco dele é mais comprimido mesmo, mas tem coisas, cara, principalmente quando você tem instrumentos solo, tipo um piano solo, instrumentos médios solo, um violão solo. Então, um álbum que ele inteiro eu percebi esse efeito é o Two Hands, do Leon Fleischer, que ele soa bem expansivo em todas as músicas. É como se o piano estivesse sendo tocado aqui, cara, sei lá, a 2 metros de você, sabe? No fundo da sala e realmente fora, ali, realmente distante no palco sonoro. Então é um efeito muito legal. Então não é aquele palco que é expansivo para tudo, igual, por exemplo, o Hi-Fi Meia Área, que eu falei aqui há não muito tempo no canal. Não é aquele palcão que no geral é um palco grande, mas tem coisas, tem tipos de mixagem, gravações que realmente soam ali numa distância que às vezes você até acha que está tocando fora realmente do fone. Os agudos dele tem uma boa quantidade ali, tem uma extensão que é até ok também. Eu desejaria um pouco mais de definição, mas a hora que você olha a cara do fone assim e vê o preço dele, você fala, velho, tô querendo demais, né? E por fim, seus graves, que para mim foram realmente a pior parte nesse fone, porque eles não têm extensão. Então, eles têm ali um punchzinho de médio grave, pouca coisa, então você consegue escutar a música que tem uma concentração maior de médio grave, ele até dá uma certa energizada ali, mas a extensão termina muito rápido, sabe? Ele é rolado ali, tipo, coisa de abaixo de 50 Hz, você não escuta. Então, conteúdo subgrave nesse fone não vai ser reproduzido. E aí, talvez por esse motivo eu não recomendaria como uma referência, porque, sei lá, cara, você está mexendo com algum conteúdo. Eu sei que, pô, eu já vi gente usando isso aí, né, como um fone de referência e tal, mas conteúdo na região subgrave você não vai escutar. Então, ele realmente fica a desejar nisso, e aí, pô, você está mexendo numa música lá, numa coisa que tem conteúdo na região subgrave, vai passar batido nesse fone. Então, se ele tivesse graves com uma extensão melhor, realmente seria um fone diferente nessa faixa de preço. Mas, tipo, para quem curte música ali que tem muita batida eletrônica, né, que tem uma pegada mais de graves mesmo, ele vai deixar um pouquinho a desejar sim. E existe um mod nesse fone que é bem básico, bem simples, que é colocar pads de grado daquele modelo grande. Nesse fone ele fica ele deixa de ser um one-ear e vira um circunaural. E assim, isso muda o som, não é muito drástico, mas existe uma mudança de som significativa ali. E assim, a primeira coisa que eu pude perceber é que os médios dele perdem um pouco de corpo, sabe? Eles soam também um pouquinho mais distantes e perdem também definição, eles ficam mais etéreos, sabe? Eu não sei se é por causa de alguma ressonância ali, mas assim, eles ficam mais etéreos e perdem realmente o foco. Os graves nele, por outro lado, ganham um pouco mais de definição, perdem ali uma quantidade de médium graves, perdem punch, mas também a extensão acho que fica ainda mais prejudicada desse jeito, então pode não ser muito legal em muitas ocasiões. E o palco dele também aumenta, você consegue perceber que coisas que soavam já distantes ficam ainda mais distantes com as pads desse jeito. E eu achei que ele ganha um pouco mais de agudos, então ele fica ali, às vezes, até um pouquinho mais estridente. Vamos então para as comparações. Eu acho que a comparação mais natural possível desse fone é com o Porta Pro, que eu tenho aqui para comparar lado a lado. E a construção dos dois é bem pau a pau, eles são ali bem simplões, sabe? O cabo do Porta Pro é um pouco pior, aquele cabo que você acha que a qualquer momento vai quebrar, parece de earbud de avião, daqueles que você ganha lá na Azul. É bem porcaria mesmo.
mas a estrutura do Porta Pro é um pouquinho melhor, ele é dobrável, né? Tem a headband ali em metal, tem um balanço ali nas cups, então... mas assim, no geral é bem pau a pau a construção dele. O KPH-30i ele apresenta um palco maior do que o Porta Pro, principalmente em profundidade, nessas mixagens que eu citei. Realmente ele traz aquele palco com as coisas mais ao fundo que o Porta Pro não reproduz. Em termos de tonalidade, eu achei que o KPH-30i é mais correto. Então ele é um pouco mais neutro do que o Porta Pro para mim. E o Porta Pro ele tem mais extensão de graves, mas ele tem também ali uma certa ênfase maior em médios graves, então ele acaba trazendo um pouquinho mais de punch também. O Porta Pro ele tem ali características técnicas mais interessantes, então a separação de instrumentos nele é mais evidente. Que por vezes o KPH-30i soa um pouquinho congestionado ali, sem grande definição. O Porta Pro ganha nesse quesito. E junto com isso, claro, uma melhor reprodução de detalhes também. O KPH-30i tem médios um pouco mais abertos que o Porta Pro e tendem a ter mais energia ali, sabe? Eles talvez tenham uma pitadinha mais de agressividade. Já o Porta Pro é um pouco mais comedido e tende a trazê-los um pouquinho mais cheios e talvez com uma dose a menos de transparência. O Porta Pro traz vozes mais na cara do que o KPH-30i e com mais corpo também. O Porta Pro tende a trazer agudos um pouco mais definidos que o KPH-30i, com aquela claridade ali mais definida, sabe, mais focada. Então, nesse aspecto, a definição dele é mais interessante. Vamos finalmente então para a conclusão. O KPH-30i é um fone bem de entrada, então a construção dele é realmente super simples, mas a impressão que dá é que a KOS botou todo o know-how em áudio dela para fazer um fone com uma tonalidade neutra muito interessante no menor custo possível. E eu acredito que eles conseguiram, porque realmente ele é um fone que tem uma tonalidade que para mim soa bastante neutra, então principalmente na região média, ele é um fone focado em médios. Então eu acho que ele é um fone muito interessante, primeiro, para quem está entrando no hobby, quer conhecer, quer entender mais ou menos o que é uma pegada neutra, eu acho que esse fone é bem legal, porque ele te dá uma ideia de como que são médios mais ou menos neutros ali, tá? É claro, obviamente existe coisa que tem uma sensação ali bem mais realista, bem mais interessante, mas nós estamos falando de um fone de $30, né? Super de entrada, e assim, eu acho que ele é muito acertado na tonalidade. Para escutar música de forma tranquila, assim, ele é confortável pra caramba, super levinho, né? Super tranquilo de transportar para lá e para cá, não é um fone que você vai preocupar tanto porque ele é baratinho. Então eu realmente recomendaria ele para quem está entrando no hobby. Ou, às vezes o cara tem até uns fones um pouco mais sofisticados, mas que são ali basshead ou que são muito em V. Ele vai te dar a ideia do que é uma sonoridade mais neutra e daí para frente você pode escalar dentro dessa tonalidade, né? Mas ele é legal para entender mais ou menos o que é neutralidade. Então fica aí minha visão sobre o KOS KPH-30i. Quem curtiu, dá aquele dedão no joinha. Quem está gostando do trabalho, considera se inscrever no canal. Um abração, até a próxima e valeu!